Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto. Costume, tradição ou até mesmo uma simples bebida amarga para reunir familiares e amigos. Chame como quiser. O chimarrão faz parte da história do Rio Grande do Sul, assim como o Rio Grande do Sul faz parte da história do chimarrão. Neste dia 24, conforme decreto estadual, é comemorado o dia dessa bebida, que já está enraizada na cultura gaúcha desde muito antes do descobrimento. Passando pelos povos indígenas, da chegada dos europeus até os dias de hoje, o chimarrão tornou-se um hábito e hoje faz parte da identidade do estado. Para entender como o chimarrão foi introduzido na cultura gaúcha, o Direto ao Ponto conversou com o professor da Escola de Humanidades e coordenador da graduação em História da Unicinos, Jairo Hogg. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Professor Jairo Hogg, é um prazer falar contigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade por atender ao Direto ao Ponto. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, boa noite. Bom dia a todos os ouvintes e assinantes do Correio do Povo. Bom, professor, para os nossos ouvintes que acompanham Direto ao Ponto, eles ouvem a nossa voz, mas eles não conseguem ver como nós estamos conversando. Eu aqui na minha frente tenho, como já é de costume, todas as manhãs eu gosto de fazer meu chimarrão, pelo menos para começar o dia. Isso é um hábito que eu levo há vários anos, quase sempre, pelo menos de manhã, eu gosto de fazer um chimarrãozinho para começar o dia, até no trabalho. Eu não sei você, professor, mas o senhor tem esse hábito de tomar chimarrão e mais do que isso, quantas vezes ao dia, caso tenha um hábito? Eu costumo tomar sim, mas não tenho o hábito, até inclusive em função da correria do dia a dia, né? Não tenho o hábito de tomar todos os dias, mas eventualmente, em algum momento assim de mais relaxamento, o chimarrãozinho sempre cai bem. Exatamente, professor, esse é o ponto que eu queria comentar com o senhor. A gente fala de hábito, né? A gente fala de uma tradição que todo gaúcho tem, que é o chimarrão. Mas antes de nós entrarmos exatamente como isso se transformou numa tradição, num hábito da cultura gaúcha, professor, o senhor poderia nos explicar como que o chimarrão, a erva mate em si, entrou na cultura gaúcha, entrou nos primórdios do chimarrão? Como começou isso? Então, para contar um pouco dessa história, né, da erva mate, a gente vai ter que voltar no tempo, provavelmente alguns milênios, ou seja, muito antes, né, da conquista europeia do território aqui do sul do Brasil, ou da própria América do Sul, da América como um todo. Nós sabemos que o hábito do uso da folha da erva mate já é um hábito, ou já era um hábito, né, nativo, ou seja, um hábito cultivado pelos indígenas, né? Na verdade, de uma região muito ampla, não só o Rio Grande do Sul, né? Mas na área de ocorrência da Ilex paraguariensis, né, que é o nome científico da planta do pé da erva mate, que se estende aí por uma região que compreende o Paraguai, de onde veio o nome, né? O Paraguai, nordeste da Argentina e especialmente o sul do Brasil, pegando ali o sul do Mato Grosso do Sul, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa é a área original de ocorrência dessa planta, que é uma planta subtropical, portanto, tá dentro desse ecossistema aqui dessa vasta região. Tá? E, então, as populações indígenas já costumavam utilizar. Nós temos registro desses usos, inclusive, pela arqueologia, tanto na forma parecida com a qual nós consumimos hoje, né, que é na forma de infusão, ou seja, a folha seca, né, ou queimada, né, e pilada, e usada como infusão, como um chá, como uma bebida, mas também mascando, como é o caso da folha da coca, né, nos Andes. Então, esse hábito, especialmente num território que era ocupado pelos índios Guarani. Então, há o registro do consumo da erva mate como infusão para esses índios Guarani. Inclusive, esses registros, né, também chegam ali no período inicial da colonização,
Ou seja, existem muitos documentos ali do século XVI e XVII, né, que informam sobre já o uso bastante abrangente, né, da erva mate nessa região. E como que ela entra, professor, na questão do hábito do povo gaúcho? O senhor mesmo comentaste que muito antes do descobrimento, os próprios índios aqui da região sul do país já utilizavam a erva mate como no seu dia a dia. Mas com a chegada dos portugueses, das primeiras colônias, como que isso se introduziu na cultura do povo, muito mais no povo do Rio Grande do Sul, né? A gente vê hoje também uma mescla muito interessante, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas os uruguaios, os argentinos e alguns paraguaios também têm o hábito de tomar mate, né? Exato. Até me arrisco a dizer tanto ou mais quanto nós aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, sem dúvida. Mas exatamente, né? Embora a gente conheça ali, né, algumas formas distintas, assim, maneiras distintas, né, desse hábito, né? Por exemplo, no Paraguai é mais comum, também em função da temperatura, né, do calor, o hábito tererê, né, que é a infusão fria, né, ou gelada, ou o hábito de tomar sozinho, né, como é em muitos casos na Argentina e no Uruguai, e o hábito comunitário, né, como é o caso aqui do Rio Grande do sul do Brasil. Né? Mas, assim, a introdução da erva mate na nossa sociedade, ela se dá justamente no que nós chamamos de período colonial, né? Quando as primeiras populações de origem europeia, né? E especialmente nessa região que nós estamos falando, né? Que abrange, como comentei antes, o Paraguai, parte da Argentina e o sul do Brasil, especialmente o europeu de origem castelhana, o espanhol, tá? Muito mais do que o português. O português chega num período posterior e vai ocupar essa área. Mas o espanhol já chega aqui e se depara, quando ele chega nessa região do Rio da Prata e do Rio Paraguai, Rio Uruguai, Rio Paraná, ele já se depara, então, com esse vasto contingente indígena, que são os Guarani, já com esse hábito arraigado, né? Sabe lá, não se tem uma ideia exatamente quando isso começou, né, com as populações nativas, mas certamente é um hábito milenar. Né? E esse hábito foi, o uso dessa infusão foi, então, gradualmente se inserindo dentro dessa sociedade colonial. Né? Porque nós temos na história, basta ver, por exemplo, nomes de cidades, nomes de rios, culinária, etc., um componente indígena muito forte. Fazendo parte daquilo que nós chamamos da nossa cultura. Então, o hábito da infusão da erva mate é um desses componentes, um desses elementos, né, desse componente nativo. Mas é importante lembrar, Arthur, assim, que muitas vezes, no contexto, por exemplo, do período jesuítico, entre 1620 a 1750, 60, quando se construíram, então, aquelas reduções, né, que nós conhecemos, tanto no Paraguai, como no Nordeste argentino, como aqui no Rio Grande do Sul, né, os nossos 7 povos, num primeiro momento, o hábito do chimarrão, o hábito de tomar essa infusão de erva mate, foi até proibido, né, pelos padres, que tomaram um contato mais direto com essas populações através, então, das reduções, né, jesuíticas. Claro, se entendia na época, né, que essa bebida, essa folha, né, tinha propriedades alucinógenas, isso poderia atrapalhar, de certa forma, a catequese, né? Mas depois isso caiu por terra e, inclusive, a erva mate acabou se tornando um dos principais produtos da economia missioneira. As próprias missões, as próprias reduções tinham os seus ervais, coletavam a erva mate, produziam a erva mate e vendiam a erva mate. Né? Então, de proibido, passou a ser algo a se querer obter, né? Porque, como eu falei, era um componente fundamental nessa economia. Então, ali, também, nesse período missioneiro, né? O costume de beber essa infusão da erva mate se tornou ainda mais difundido. Não só então, como costume, vem dali mesmo, né? Desse período. Não só como costume, professor, mas essa parte da economia também é muito importante, porque nós estamos acostumados a consumir o chimarrão e hoje a gente sabe que existem várias empresas
diferentes marcas de chimarrão e tudo mais, mas como o senhor colocou, ainda na parte das reduções jesuíticas, né? Qual a importância do chimarrão, da erva mate, para a economia do período colonial da região aqui do Rio Grande do Sul? Ela foi fundamental. Né? Essa importância começa, como eu comentei, no período missioneiro, né? E se estende depois pelo período colonial, no momento em que depois as reduções, né, deixam de existir, de fato, né? A partir de 1750, 1760, né? Mas esse hábito já estava arraigado, né, na população, né? Não só indígena, não só nativa, né, colonial, e também a partir daí dos portugueses começam a chegar, vão se integrando também, e a produção da erva mate passa a ser sempre um suporte muito grande, né? Mesmo no período depois de conformação das fronteiras portuguesas aqui no sul do Brasil, em relação, né, ao mundo espanhol ali que nos envolve, né? A erva mate foi palco, né, de muitos conflitos, né, pelo controle dos ervais, né, e, ao mesmo tempo, isso significa que tinha uma importância econômica muito grande, como tem até hoje, né? Nós somos talvez os maiores produtores de erva mate, né, e a gente exporta erva mate para todo lado, né? Inclusive, uma boa parte da erva mate que se consome na Argentina e no Uruguai é produzido por nós aqui no Rio Grande do Sul. Existe alguma explicação, professor, só rapidamente comentando disso, existe alguma explicação para o hábito da erva mate ter permanecido aqui na região sul e não ter se difundido em regiões mais ao norte do Brasil da época das colônias? Uhum. Tem uma restrição ecológica, né, que eu imagino, eu não posso afirmar com certeza, mas eu imagino que, né, essa restrição ecológica esteja ligada à própria área de ocorrência dessa planta, né, que é a Ilex paraguarense. Como eu falei, então, a sua área primordial de ocorrência, onde ocorre até hoje, é nesse eixo, né, entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul, pegando aí uma partezinha do Nordeste argentino, né? E como essa planta, né, não ocorre em outras áreas mais setentrionais, ou seja, mais ao centro ou ao norte do país, né, possivelmente esse hábito também não se tornou um hábito ou um costume tão arraigado, tão forte. Por outro lado, também, eu imagino que tem a ver, né, com a própria situação em que se costuma, em grande medida, beber, né, o chimarrão, né? O chimarrão, claro, quem acostuma tomar todos os dias, 3 vezes ao dia, enfim, né, toma, não importa se é inverno, se é verão, não importa a estação, se é quente, se é frio, se está chovendo ou não está, né? Mas claro que é uma bebida que apetece mais, justamente por ser o nosso chimarrão, né, uma bebida quente, uma infusão quente, apetece mais um momento mais frio, né? O que, por exemplo, lá para o Nordeste, isso não ocorre. Então, na verdade, são muitas variáveis aí que podem ser a própria variável ecológica, a variável, né, ambiental como um todo, e a variável histórica também. Ou seja, lá eles têm outros hábitos, outros costumes que são derivados, né, da apreensão daquele espaço físico, por exemplo, no Nordeste, no Norte, né, que são típicos daquelas populações que ocuparam lá, né? Então, onde o consumo da erva mate não tá ligado. Está ligado muito mais a nós aqui. Mas veja, isso não impede, obviamente, né, de uma pessoa do Nordeste, do Norte tomar e acabar adotando, né, o costume de beber, né, assim como lá do outro lado do mundo, por exemplo, né, no leste asiático, na Ásia, tomarem o chimarrão, né, porque o aspecto cultural ele vai muito mais longe, né, do que o aspecto físico, essencialmente, ou seja, a ocorrência da planta, enfim, né, o próprio produto final. E aí, em questão, claro, professor, o motivo da nossa conversa, né? No dia 24 se comemora o dia do chimarrão. Isso. Qual é a importância, professor, o senhor como historiador, qual a importância de o Rio Grande do Sul relembrar esses costumes, essas
vamos dizer assim, essas imagens que representam o estado, não só como o chimarrão, mas também o churrasco, a questão da vestimenta do gaúcho. Qual a importância do Rio Grande do Sul relembrar esses símbolos e, mais do que isso, relembrar agora, claro, o chimarrão com um dia exclusivo para essa bebida? Uhum. Não, eu acho que é muito importante ter essa noção, né? E até para que não ocorra, né, um esquecimento histórico da importância dessa planta e dessa bebida ao longo da história, né, do Rio. Se formos tratar apenas aqui, né, do espaço territorial do Rio Grande do Sul, ao longo da história. Então, essa planta teve uma importância, primeiro, né, e fundamental, com as populações indígenas, é dali que ela parte, né, para, vamos dizer assim, se espalhar e adquirir o nosso gosto pela bebida, todo o período colonial, então, de difusão, né, dessa bebida, até os dias de hoje. É claro que está no momento, né, quando se buscam formas de estabelecer alguns parâmetros para normatizar, vamos dizer assim, né, a cultura gaúcha, e isso entendo especialmente, né, quando surge o MTG, o Movimento Tradicionalista, claro que ele se apropria também de alguns elementos, né, para fazer parte dessa própria história. Então, colocou ali, além do chimarrão, né, o churrasco, a vestimenta, né, dita, né, entre aspas, típica, etc. Então, esses elementos todos são importantes até para uma questão identitária, né? Criar uma identidade gaúcha. Mas a gente sempre tem que lembrar que, no caso do chimarrão, por exemplo, e de outros elementos, né, que dão essa ideia de identidade gaúcha, não necessariamente, né, o hábito de tomar chimarrão envolve, né, está ligado ao movimento tradicionalista, está ligado, né, ao costume de usar a roupa tradicional, etc. Né? A gente vê o chimarrão sendo bebido, né, e apreciado por diferentes grupos, né, sociais, enfim, não só ligados, então, né, a essa perspectiva dessa história mais rural, né, gaúcha, mas também nos centros urbanos, né? Por exemplo, Porto Alegre, São Leopoldo, aqui onde eu estou, né? Pessoas que não têm uma ligação direta com essa tradicionalidade, mas que adotaram, então, né, esse hábito. E esse hábito ele começa, na verdade, Arthur, se me permite colocar, na verdade, como uma espécie de alimento. Tá? A erva mate é um tipo de um alimento, assim como a coca. Eu já tinha citado a coca antes, né, para as populações nativas andinas, mas a erva mate é um estimulante natural. Tá? A partir do uso da erva mate, ele fornece os seus princípios ativos, né? Fornece energia para o corpo, mitiga a fome. Tá? Então, tem uma série de elementos que indicam aí um uso medicinal, tá? Inicialmente. Tá? E desse uso medicinal vai se popularizando, então, esse hábito, né? E muita gente toma hoje o chimarrão sem necessariamente, né, buscar, né, mitigar a fome, ou enfim, ou ter mais energia corporal. Se tornou muito mais uma coisa do espírito, né, da alma da população, do que necessariamente do corpo. Né? Professor Jairo Roggen, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer falar com o senhor e um bom trabalho. Arthur, muito obrigado, agradeço a oportunidade, estamos aí sempre à disposição. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel, edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Breda Fernandes. Até mais!